Querido ouvinte dos nossos devocionais, receba o abraço amigo deste pastor que te fala. E receba também o amor de Deus na sua vida. O nosso devocional de hoje, crescimento espiritual. A epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 15, assim está registrado. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo Jesus. Crescimento é lei natural que opera nos seres vivos criados. É lei que opera também na vida espiritual. Por isso, deve ser prática comum o esforço diuturno com capacidade e zelo para alcançarmos esse crescimento. Quando se fala em crescimento espiritual, significa crescer no conhecimento de Cristo. Conhecer a Cristo não significa necessariamente saber tudo a respeito dele. O mais importante é amá-lo. Há pessoas que são mestres nos assuntos referentes a Cristo, sem, contudo, ter o conhecimento da sua pessoa, daquilo que Cristo é e o que isso significa para o homem. Para ser verdadeiramente conhecido, Cristo primeiro precisa ser amado. Pascal disse, entre aspas, as coisas humanas, para serem amadas, precisam ser conhecidas. As divinas, porém, para serem conhecidas, precisam primeiro serem amadas. Fecha aspas. É isso que se dá com relação a Jesus Cristo. Tentar conhecê-lo só pela inteligência é levantar barreiras intransponíveis à compreensão humana. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Efésios, nos diz que de que modo podemos crescer no conhecimento de Cristo? Ou seja, seguindo a verdade em amor, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. O nosso crescimento espiritual depende do alimento que ingerimos diariamente. É como disse o apóstolo Pedro: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 2. Devemos fortalecer a nossa alma, sabendo que o alimento que nos deve nutrir é a palavra de Deus. Temos também, veja, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Essa graça que nos faz crescer fortifica o nosso caráter e nos dá acesso a Cristo, pela fé que nos torna aptos para receber a salvação. Lendo 2 Pedro 3,18, encontramos: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí nos certificamos que nossa fé é fortalecida pelas palavras incentivadoras do crescimento, tanto na graça como no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que esse crescimento não só é possível, como também é necessário. O apóstolo Paulo nos dá o padrão desse conhecimento, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, na varonilidade perfeita e na medida da estatura da plenitude de Cristo. Cristo é o nosso modelo, o melhor exemplo para a perfeição da nossa fé e vida, no dinamismo que deve atuar em nós, movimentando-se em nós, porque, pelo seu poder e graça, nos eleva, nos santifica e nos torna participantes da sua natureza, ou seja, da natureza de Cristo. E então, vamos crescer no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo? Mas para você crescer nesse conhecimento, ame o primeiro, tá? O irmão em Cristo e pastor Gonçalves, que te abraça cristamente.